Em Manhattan, onde os arranha-céus cortam o céu de inverno como lâminas de vidro, fica Os Trattori, um restaurante que você não encontra em aplicativos de entrega ou em guias de viagem. Você vai lá por recomendação, ou nunca. As toalhas de mesa são de um branco ofuscante, passadas à mão todas as manhãs. Os talheres, polidos como espelhos, brilham sob os lustres barrocos, e os vinhos servidos viram passar mais anos do que a maioria dos clientes. Tudo aqui exala o silêncio dourado da grande fortuna. É aqui que ele trabalha. Marcus Evans, 42 anos, garçom profissional, corpo ereto como uma lâmina, gestos precisos, olhar baixo, mas atento. Negro entre uma maioria branca, modesto em um mundo de excessos, ele se move neste universo com uma disciplina quase militar. Seu uniforme preto e branco está sempre impecável, cuidadosamente passado em casa, mesmo quando chega a 1h da manhã. Ele não levanta a voz, nunca eleva o tom. Ele está sempre lá, mas ninguém realmente o nota. Ele é o tipo de homem cujo nome você esquece, mas cujo serviço é impecável. Ele não é amado nem odiado. Ele é funcional, uma engrenagem silenciosa em uma máquina brilhante. Mas ninguém aqui sabe o que se esconde por trás desse segredo. Ninguém sabe que, após seu turno, Marcus retorna a um pequeno apartamento no North Harlem, um espaço pequeno demais para conter toda a dor que ele sentiu ali. Lá, sua mãe o espera. Glória, ex-enfermeira, agora acamada devido a uma doença neurológica. Marcus cuida dela sozinho, sem seu daughter, sem aulio estatal. Entre seus turnos no restaurante, ele a lava, a alimenta e a observa. E há esse luto silencioso que ele veste como uma armadura. Caleb, seu único filho, acometido aos 9 anos por uma rara doença degenerativa. Uma batalha que durou 5 longos anos, entre hospitais e esperanças despedaçadas. Desde então, Marcus não fala mais de si mesmo. Guarda a dor em seus silêncios, entre os gestos mecânicos de seus dias. Numa noite de janeiro, o vento assobia entre as torres, e a neve cobre as calçadas como um manto branco demais para esta cidade suja demais. Dentro dos Tratemore o contraste é impressionante. O calor, o riso abafado, os pratos dispostos como pinturas, as conversas repletas de palavras que soam como troféus. Marcus passeia entre as mesas com a desenvoltura de um dançarino. Foi então que um movimento chamou sua atenção. As portas se abrem para um homem que todos conhecem, mesmo sem nunca o terem visto. Ricardo Carter, fundador de Carter Tech, magnata do Vale do Silício, multimilionário, fazedor de reis nos círculos políticos e financeiros. Alto, elegante, com um olhar glacial. Ele entra como quem conquista um território, sem pedir permissão. Ao seu lado, 2 guarda-costas. E uma criança. O contraste é impressionante. O menino Ethan deve ter 10 anos, mas seu corpo não consegue acompanhar. Ele está frágil, encolhido em sua sofisticada cadeira de rodas. Seus membros tremem levemente, sua cabeça se move bruscamente e seus olhos, grandes e claros, parecem procurar uma saída invisível. Ele não fala. Não grita. Ele está lá, mas como se estivesse perdido neste mundo de cristal e conversas vazias. Richard, por sua vez, já está ao telefone. Senta-se, dá ordens meio incompletas e não olha para o filho. Não vê que a criança está com dificuldade para segurar a colher. Não vê que está tremendo de frio. Não vê nada. Mas Marcus, ele vê tudo. Ele se aproxima discretamente, como sempre. Posso ajudar você, rapaz? Nenhuma resposta verbal. Mas os olhos de Ethan o encaram, intensos. Há uma angústia naquele olhar que Marcus reconhece imediatamente. É o de Caleb, quando ele estava com medo, quando sentia dor, quando queria falar, mas seu corpo não respondia. Enteo Marcus age. Lentamente. Ele recoloca o guardanapo no lugar do menino, ajusta o prato, corta a carne em pedaços pequenos, com precisão infinita. Então, percebendo que as mãos de Ethan tremem demais, ele delicadamente pega uma colher e o alimenta. Não como um garçom, como um pai. O gesto é simples, Profundo. tão humano que choca neste cenário onde tudo é artificial. O que você está fazendo? A voz de Richard Carter estala como um chicote. Ele finalmente percebeu a cena, telefone na mão, franzindo a testa em indignação. Marcus não se assusta. Ele não olha para baixo. Ele responde calmamente.
Ajudei-o a comer. Ele estava com fome. Silêncio. Os guardas ficam paralisados. Os clientes próximos se viram. Richard está prestes a retrucar. Mas ele para. Porque algo aconteceu. Ethan, sorriu. Fracamente. Mas inegavelmente. Um sorriso puro e frágil, quase doloroso em sua raridade. Richard to encara. Paralisado. Ele nem consegue se lembrar da última vez que viu aquele sorriso. Talvez antes de morrer. Raquel, sua esposa, 2 anos antes. Desde então, Ethan não fez nada além de sobreviver. E ele também, à sua maneira. Ele olha para Marcus como se o visse pela primeira vez. Como se aquele homem invisível tivesse acabado de abrir uma brecha em um mundo que esteve isolado por muito tempo. E ele fica em silêncio. Porque, pela primeira vez em muito tempo, Richard Carter não tem nada a dizer. Os dias passam. Depois, as semanas passam, como flocos de neve caindo sem parar sobre Manhattan, cobrindo a cidade com um manto imaculado. Toda semana, sem falta, Richard Carter retorna a Stratori, ainda acompanhados por Ethan. Eles se sentam na mesma mesa, num canto um pouco isolado, onde olhares curiosos rapidamente se perdem na decoração aconchegante. E, a cada vez, é Marcus quem se aproxima. Não com a postura fria e distante de um garçom fazendo seu trabalho, mas com a gentileza e a paciência de um homem que sabe que cada gesto conta. Ele aprende a decodificar os movimentos de Ethan, a entender seus olhares furtivos, seus sons ásperos, seus silêncios carregados de palavras não ditas. Ele não apenas serve, ele se torna uma referência estável no caos silencioso que cerca o rapaz. Richard, inicialmente tenso e distante, observa em silêncio. Agora chega um pouco mais cedo. Encurta os telefonemas. Tenta se concentrar mais neste momento compartilhado. Começa a ouvir, a perceber aquilo de que vinha fugindo há anos. A presença frágil do filho, sua luta diária, seu sofrimento silencioso. E, acima de tudo, a cruel ausência da verdadeira paternidade. Marcos se tornou, para ele, um espelho inesperado. Numa noite de inverno, enquanto os últimos clientes saíam e os garçons se preparavam para fechar o restaurante, Richard caminhou em direção a Marcos com uma nova determinação nos olhos. Preciso de você. Não como garçom. Como ser humano. Sua voz, normalmente fria e controlada, treme levemente. Quero que você trabalhe para mim, em casa, como assistente do Ethan. Marcos fica paralisado por um instante. Ele nunca saiu deste restaurante. Ele não conhece nada além deste mundo silencioso e seus silêncios. Mas algo profundo dentro dele desperta, uma luz frágil, a promessa de algo mais. Se eu for, não venho pelo dinheiro. Venho por ele. Richard assente, um sorriso raro quebrando a rigidez de suas feições. Não espero nada menos. A casa dos Carters é uma fortaleza de opulência, uma vasta mansão de vidro e aço erguida no alto da cidade. Mas, por baixo de sua fachada perfeita, é fria, quase desumana. Ethan vagueia como um fantasma, perdido em corredores silenciosos, entre cômodos repletos dos ecos de uma vida que não existe mais. A chegada de Marcos traz uma lufada de ar fresco. Com ele, as rotinas são reinventadas. Ele cria rituais simples, mas preciosos. Ler histórias para personagens imaginários, passeios no jardim de inverno, refeições transformadas em momentos sagrados, onde cada mordida se torna uma vitória. Ele se inspira em seu filho desaparecido, Caleb, para inventar histórias que fazem Ethan rir, que o fazem brilhar por um instante com uma luz que pensávamos ter se apagado. Marcos transforma os corredores frios em playgrounds e, aos poucos, traz à tona uma ternura que ninguém havia sido capaz de oferecer antes dele. Richard, a princípio distante, observa em silêncio. Depois, começa a ouvir, a fazer perguntas, a se interessar. Aos poucos, ele se aproxima, reconecta-se com o filho. Torna-se pai novamente, desajeitado, mas sincero. Certa noite, Richard entra no quarto onde Marcos canta suavemente uma canção de ninar que ninguém ouvia há muito tempo. Ethan fecha os olhos, acalmado. Você perdeu um filho, não é? Richard sussurra, com a voz embargada. Marcos acena lentamente, com os olhos marejados. O nome dele era Caleb. Ele tinha o mesmo olhar,
como se visse mundos que não conseguíamos compreender. Richard olha para baixo, profundamente tocado. Desculpe. Mas Marcus balança a cabeça com força. Não se desculpe. Mas esteja presente. Você ainda tem a sua. Naquela noite, pela primeira vez em anos, Richard Carter abraçou o filho, sem vergonha e sem restrições. E pela primeira vez em muito tempo, ele chorou. Lágrimas de verdade, cheias de arrependimento, amor e esperança. Poucos meses após sua chegada à vida dos Carter, Marcus recebe uma carta cuidadosamente colocada por baixo da porta de seu modesto apartamento. O papel é grosso, o selo elegante, mas não há nome no envelope, apenas um selo simples com 2 primeiros nomes gravados, Caleb e Ethan. No interior, uma mensagem clara e humilde os informa sobre uma decisão que mudará muito mais do que suas vidas cotidianas. Richard Carter decidiu discretamente usar parte de sua colossal fortuna para fundar uma organização. Uma fundação que agora leva os nomes de seus 2 filhos, o de seu filho Ethan e o de Caleb, filho há muito desaparecido de Marcus. Uma instituição dedicada a apoiar crianças com deficiência de origens modestas, proporcionando-lhes cuidado, educação, reabilitação e, acima de tudo, dignidade. Richard optou por não assinar a fundação nem aparecer na mídia. A fundação não pretende ser um monumento à sua riqueza, mas uma homenagem silenciosa ao que essas 2 crianças significaram para ele e Marcus. No dia da inauguração, o grande salão da fundação se ilumina com esperança e sorrisos. Jornalistas, famílias, médicos e professores se reúnem para celebrar este novo começo. Marcus, em pé diante do microfone, sente o coração bater forte. Ele não é mais o garçom invisível, mas a testemunha de uma profunda transformação. Sua voz, hesitante a princípio, ganha força. Eu era apenas um garçom. Um homem que ninguém realmente via. Invisível, num mundo onde só as aparências e o dinheiro importam. Mas um dia, alimentei uma criança. Um simples ato de gentileza, de paciência. E esse gesto mudou 2 vidas. A dele e a minha. Um silêncio respeitoso preenche a sala. Então Richard Carter, também presente, avança sem arrogância, com rara sinceridade. Construí um império, acumulei riquezas que muitos invejam. Mas foi Marcus, um homem que eu nunca havia admirado de verdade, que me ensinou o que realmente significa ser um homem. Não é riqueza, nem poder, mas a capacidade de amar e estar presente, plenamente, para aqueles que você ama. Os anos passam. Ethan cresce e floresce, impulsionado pelo amor e carinho recém-descobertos que recebe. Agora um adolescente, sua voz suave, porém firme, eleva-se durante uma cerimônia de premiação que celebra os sucessos da fundação que leva seu nome. Diante de uma multidão emocionada, ele disse: Marcus me deu o que nem o dinheiro do meu pai conseguiu comprar. O que máquinas, tecnologia e carinho não podem substituir. Ele me deu o que eu mais precisava: amor. Na multidão, Richard Carter, outrora um titã frio e inacessível, tem lágrimas nos olhos. Ele sabe que aquele garçom, aquele homem simples de gestos humildes, lhe ensinou a maior lição de todas. Ele lhe ensinou que a riqueza de um homem não é medida pelo que ele possui, mas pelo que ele dá, pela ternura que ele oferece, pelas vidas que ele salva.